Olá, pessoas. Esse é o canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo. Bem-vindos a outro vídeo. E hoje eu decidi voltar a tocar num tema antigo do canal, porque esse vídeo é a parte 3 do Mortes Absurdas. Decidi voltar a falar nisso simplesmente porque me dei conta de que ainda tem muita coisa para falar. E porque aquele vídeo, embora mórbido, eu vou confessar a vocês que eu achei muito divertido. E se na parte 2 eu cheguei a comentar que coloquei como título do vídeo, inclusive, né? Que era a despedida dos azarados. Eu vou dizer pra vocês que na parte 3 estaria algo mais pra o fim dos idiotas. Porque é talvez o que tem as mortes acontecidas pelas razões mais toscas possíveis e mais bizarras. Como normalmente eu faço, eu separei 5 acontecimentos para que a coisa não fique longa demais. E o primeiro deles, vamos começar, é uma roleta russa. E a gente já pensa assim, roleta russa por si só já não é um bagulho inteligente, né? Já não é uma coisa que qualquer pessoa com a cabeça no lugar queira fazer. Mas esses 3 amigos da nossa história se superaram. Porque eles estavam bebendo em um bar, conversando, bebendo. Já fazia muito tempo. Todo mundo já bem alto, quando um deles se afastou, disse que voltava daqui a pouco e não devia ter voltado. Porque quando ele voltou, o que ele trouxe embaixo do braço? Uma velha mina terrestre que ele havia encontrado enterrado no quintal dele. Essa mina devia estar enterrada lá há uns 25 anos. Isso aconteceu na Rússia mesmo, né? E a mina estava lá. Aí eles tiveram a brilhante ideia de fazer uma roleta russa com a mina. O que consistia? Cada um bebia um gole e dava uma porrada na mina. Se ela não explodia, o próximo bebia um gole e dava uma porrada na mina. Eu acho que todo mundo já sabe como isso terminou, né? Não foi muito longe, não foram muitos goles. A mina logo explodiu e mandou os 3 camaradas pros ares. Uma mistura de álcool com gente pouco inteligente. O resultado é esse. E aí nós temos o nosso segundo caso. O nosso segundo caso ele envolve sim muita estupidez, mas não da pobre pessoa que acabou perdendo a vida por causa dele. Porque a estupidez foi de quem planejou a coisa toda. Certa vez, né, um grupo de amigos em 1997, meu ano, resolveu fazer uma despedida de solteiro. Isso nos Estados Unidos. E eles tiveram aquela não tão nova e nada brilhante ideia de fazer com que uma stripper saísse de dentro do bolo. Né? Uma coisa bem clássica. Né? Todo mundo já viu isso em algum lugar. Contrataram a stripper, uma moça chamada Gina Lalapola. Que nome, né? Mas era o nome da moça. Ela tinha 23 anos na época e combinaram que em um determinado momento da festa ela sairia de dentro do bolo. Conseguiram o bolo, a Gina já chegou no local da festa dentro do bolo. A festa começou a acontecer, o tempo passava e nada da Gina sair de dentro do bolo. Num dado momento, os rapazes que haviam organizado o evento
chegaram a imaginar que ela talvez tivesse desistido. Mas foram abrir o bolo por curiosidade. Pois bem, meninos e meninas, a Gina não havia desistido. Ela estava dentro do bolo e já estava morta, pois os idealizadores da brincadeira fizeram um bolo sem uma única saída de ventilação e a pobre Gina morreu asfixiada. Estupidez realmente mata. O que nos leva ao terceiro caso, que é uma mistura de muita estupidez com uma dose maciça e elevadíssima de bizarrice. Em 2005, um homem foi encontrado morto no seu próprio rancho em Winchester. Causa mortes, hemorragia interna. Até aí é triste, mas não parece tão bizarro. Só que o que provocou a hemorragia interna do sujeito, né? O que provocou esse ferimento interno tão grave? Pois bem, o nosso bom homem havia mantido relações sexuais com o seu cavalo. E por isso teve ferimentos internos que terminaram numa hemorragia que o matou. A polícia deu uma investigada, acabou descobrindo que ele era membro de vários grupos que promoviam bestialidade e zoofilia. E o caso era tão bizarro, tão surreal, e simplesmente não havia quem acusar, a polícia deixou o caso como estava. Mas o sujeito morreu por ter tido relações sexuais com seu próprio cavalo. E a gente acha que já viu de tudo, né? A gente nunca viu de tudo. E aí nós vamos ao quarto caso. O quarto caso, na minha opinião, ele só não é o maior exemplo de todos da série, do primeiro, do segundo e desse terceiro vídeo das mortes absurdas. Ele só não é o maior exemplo de burrice, de tosquice mental, porque o último caso supera. Mas é um caso fascinante também. Um jovem chamado Christopher, que tinha 19 anos na época, ele tinha um bar. Christopher era um empreendedor, né? Um cara jovem, tinha um bar. E ele notou que haviam sumido algumas garrafas de licor do seu bar. E por alguma razão, o Christopher tinha a mais absoluta certeza que essas garrafas estavam sendo furtadas pelo seu vizinho. E o que ele fez? Ele bolou um plano. Chamar a polícia, investigar essas coisas. Não, nem passou pela cabeça do Christopher. Ele era um rapaz vingativo, ele bolou um plano. O plano dele era simples. Ele ia se auto-esfaquear e depois acusar o vizinho de ter atacado ele e esfaqueado ele. Christopher estava de parabéns. Uma ideia genial. E, por incrível que pareça, ele pôs o plano em prática. Ele se deu a primeira facada, e na primeira facada foi tudo bem. Ou pelo menos tão bem quanto pode ir quando alguém enfia uma faca em si mesmo. Acho que vocês estão me entendendo. O problema do Christopher é que ele queria realmente que o negócio ficasse perfeito. E ele se deu uma segunda facada. E essa segunda facada atingiu uma artéria do coração. Bom, o Christopher, empreendedor, mas que certamente não era o lápis mais afiado do estojo na família dele, acabou morrendo. E o mais triste dessa história é que a polícia descobriu que o vizinho dele não tinha como ter sido o autor do roubo das garrafas de licor, porque no dia em que o roubo aconteceu, o cara estava em outra região, muito longe dali. Ou seja,
o Christopher ainda morreu e estava errado. Eu nem sei o que dizer. Vamos lamentar a morte do Christopher, né? Pelo menos ele não se reproduziu. Não tô querendo dizer nada. E aí a gente vai chegar ao quinto caso. E o quinto caso aconteceu aqui no Brasil. Olha só, a gente não podia ficar de fora. Demorou 3 vídeos, né? Mas tem um brasileiro na lista. E o brasileiro é um rapaz chamado Manuel Coelho. Manuel tinha um trabalho de extrema importância. Ele era o cara responsável por limpar os tanques de armazenamento de combustível. Esse é um trabalho que exige muito cuidado e é cheio de procedimentos. E o Manuel sempre seguiu os procedimentos. O procedimento principal é encher o tanque de água para que essa água expulse todos os gases que são inflamáveis e não haja perigo de explosão. E o Manuel sempre fazia isso. Mas um belo dia, durante esses procedimentos, o Manuel precisou checar se o tanque estava cheio, né? Se a água já havia preenchido tudo como ela precisava preencher. E aí, meus amigos e minhas amigas, eis que o Manuel teve a sua ideia. O que ele fez? Estava muito escuro dentro do tanque e ele não conseguia ver a água. O Manuel acendeu um isqueiro para espiar. Bom, a gente nunca vai saber em que momento, se é que houve esse momento em que o Manuel percebeu que a ideia dele tinha sido imbecil. Talvez tenha dado tempo dele perceber isso enquanto ele voava a mais de 100 metros de distância quando o tanque explodiu. Talvez não. Mas o Manuel, na minha opinião, merece a coroa, merece o prêmio de, sem dúvida alguma, ter tido a morte mais imbecil de todos os 3 vídeos dessa série. Porque ele só tinha um trabalho, ele só tinha uma função, e ele desempenhava ela há muito tempo, e ele sabia como fazer. E ele resolveu espiar o nível da água com o isqueiro. Bom, descanse em paz, Manuel. Né? Ele entrou para a história. Estamos aqui falando dele. Mas não pelas razões que ele gostaria, com certeza. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo é esse, eu espero que todo mundo tenha gostado. Se alguém aí tem uma opinião diferente, viu os 3 vídeos e acha que tem outra morte num deles que é mais estúpida do que a do pobre Manuel, eu quero saber, deixa aí embaixo. Pode deixar aquele like pra gente, compartilhar. Um abraço para todo mundo. Fui.